Aquele abraço. Bem-vindo, bem-vinda ao Entre Braçada, o nosso podcast. O nosso programa é uma produção da TV FBDA, Federação Baiana de Desportos Aquáticos, numa parceria com a CUC, Central Única da Cidadania, uma associação filiada à FBDA. Nossa missão é levar até você a informação de qualidade, buscando o bem comum e a consciência coletiva, para que possamos pensar e agir de forma minimamente semelhante, o mesmo que estarmos construindo um mundo melhor. Sabe como é que você pode nos ajudar? Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. No programa de hoje, conversaremos com Bruna Afonso. O nosso tema é treinamento feminino. Então, atenção às mulheres que estão nos assistindo, assista até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre musculação e o treinamento feminino, exclusivamente feminino. E vamos começar perguntando à nossa convidada de hoje a ser entrevistada. Quem é Bruna Afonso? É um prazer estar aqui conversando com você. Bom, Bruna Afonso sou eu. Eu comecei a ser professora de educação física em 2021, quando eu me formei na UCSAL, na Universidade Católica de Salvador. E desde então eu atuo como personal trainer de mulheres. Tenho minha consultoria online, atendo presencial também, mas atualmente eu tenho ido pelo caminho mais da consultoria, do online. E como é que eu iniciei, né, essa vida aí na educação física, o que foi que me chamou? Eu sempre pratiquei esportes, então todos que você imaginar, desde criança eu gosto, corrida, natação, inclusive sou campeã baiana de triatlo. Mas Que kids, coisa kids. boa! Não tem problema, kids ou não, foi campeã de Pois triatlo. é, então tem que ter o título. Mas fiz dança, GR, então eu experimentei de tudo, gostava mesmo do movimento. Então eu me apaixonei pelo movimento. E claro que tem influência, né, genética aí, que sou filha de Marcelo Afonso, que é um profissional muito reconhecido aqui. E comecei mesmo a prática da musculação, que é a área que eu atuo, com 12 anos. Que muita gente fica naquela, né? Criança pode treinar, não pode treinar. Então, pode sim fazer musculação, não tem problema nenhum. E eu quis iniciar bem jovem, porque me atraía a musculação, via meu pai atendendo, o personal, eu achava legal, gostava do corpo treinado, atlético. E aí eu falava assim, pai, eu quero fazer musculação. Aí ele começou a fazer meu treino, eu fazia meu treino e tal. Aí eu Ele gostava. é muito bom nesse negócio. Muito bom, muito bom. Aí começou a fazer, eu gostava. E eu comecei a dar uma pesquisada maior sobre isso. E comecei a dar algumas sugestões. Meu pai, por que a gente não troca isso por isso? E isso aqui, o que, que você Mas acha? essa pesquisa com 12 anos? Tipo assim, leiga, né? Fui dando uma Sim, olhada na mas internet. novinha. Novinha, me interessei pelo assunto. E aí, meu pai, o que, que você acha de a gente trocar aqui por aqui? O que, que você acha desse treino aqui e tal, não sei o quê? Aí ele me orientava, me ajudava a fazer algumas mudanças do que ele achava que devia fazer. E eu fui ficando mais velha, lá pros 16, eu já tava montando meu treino sozinha. Mostrava pra ele, ele autorizava, eu fazia. Eu já tava montando sozinha. Mas Então, também com um professor gostei, desse. fica fácil, né? Aí eu aprendi cedo. Aí pronto. Aí já tava fazendo meu treino. E aí eu fiz assim, rapaz, eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito de treinar, meu pai tem academia, meu pai é da área, eu vou começar a fazer educação física. Então, foi assim que eu decidi iniciar a faculdade, gostei, comecei a atuar e justamente desde o comecinho, desde que comecei a treinar até hoje, é o que eu venho me especializando em treinamento para mulheres, que é o que eu faço para mim, é o que eu acredito e as mulheres, elas têm muita dificuldade em manter constância, então ajudar elas a se enxergarem com autoestima, a se enxergar com orgulho e saber que o corpo ele pode ser forte, que você é capaz. Então eu gosto do público feminino porque eu me identifico com elas, eu gosto dos mesmos assuntos e gosto de ver mulheres que desacreditam de si se tornarem mulheres que se enxergam completamente diferente e com força, não só para fazer força no treino, mas força para encarar mesmo os desafios que a vida entrega pra gente. E lá na Católica,
esse famoso professor, Marcelo Afonso, foi seu professor? Foi meu professor. Olha, repare, você disse que começou com ele com 12 anos, com 16 você aprofundou, montava treino com ele. Eu tô achando que você foi para lá ensinar para ele. Não chegou a tanto, mas eu já E chegava. você foi monitora dele? Foi? Chegou a ser? Não. Não, já sabia para ser, viu? Pois é, mas ainda não. Eu cheguei, ele teve uma época que Aham. meu pai era meu pai, meu professor e meu chefe, porque eu estagiava na academia dele. Então, ele tava mandando em mim em todas as áreas. Eu falava, meu pai, Ó, eu socorro. sinceramente, Marcela Afonso, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito mais que ela mandava em você. Acho que ele vai concordar comigo, viu? Ele Rapaz, eu vai acho. concordar. Não é mole, não. Eu estava fazendo um exercício aqui, fechando os olhos, e eu me imaginei conversando com Fátima Afonso. Quem é? Mami. E como ela teve aqui, passou recentemente, rapaz, quem é Fátima Afonso na sua vida? Pois é, minha mãe, ela foi sempre uma grande incentivadora, né? Sempre vi minha mãe treinar também. Ela fazia as corridas com meu pai, fez 21 quilômetros, eu também já fiz. Então, os dois sempre foram um exemplo, assim, pra mim, dentro de casa, como atividade física. Eu sempre tive esse exemplo. Então, pra mim, é muito mais fácil falar desse lugar de constância de treino, de que atividade física é importante, que ela sempre esteve na minha vida, porque, de fato, desde criança eu não conheço uma casa onde tem sedentário, entendeu? Então, Exatamente. para mim é muito mais fácil esse lugar. E consigo direcionar quem precisa entender esse processo de que você precisa se movimentar, o movimento é importante, o movimento é vida. Então, esses dois exemplos aí me ajudaram nesse processo. Que maravilha. Nós vamos começar o nosso bate-papo, mas eu vou fazer uma provocação aos papais que são coruja, viu? Que orgulho, hein? Marcela Afonso e Fátima, que orgulho, hein? É brincadeira isso. Existe treino específico para a mulher? Vamos lá. Então, os princípios do treinamento vão ser os mesmos. Não existe um treino super diferente porque ele é para mulher. O que vai mudar é o objetivo que as mulheres têm diferente dos homens. O grupo muscular que quer desenvolver mais e principalmente como elas enxergam o treino na rotina. Então, as mulheres, elas, primeiro, que a gente tende a querer abraçar o mundo, então ela quer ser uma boa profissional, ela quer dar conta do trabalho, ela quer dar conta de casa, ser uma boa mãe, uma boa filha, e ainda tem toda a pressão estética de tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, então, às vezes enxerga essa rotina de treino como uma pressão, como mais uma coisa que ela tem para abraçar, então lidar com esse público é diferente. Mas os princípios de treinamento são os mesmos que para os homens. Tem uma vertente que fala que precisa fazer uma periodização baseada no ciclo menstrual das mulheres. Sim. E, na verdade, isso não, na prática não é tão funcional assim. Porque no ciclo menstrual existem mulheres que elas sentem mais os sintomas que outras, então algumas realmente na fase luta é um pouco mais complicado, ela se sente mais cansada, ela se sente mais fraca, até mesmo durante a menstruação também ela sente que ela não consegue entregar tanto no treino, mas não é necessário que você faça um treino periodizado baseado no ciclo menstrual. Porque primeiro que o ciclo menstrual ela muda de uma mulher para outra, Sim. então uma vai ter um ciclo diferente da outra e até mesmo a mesma mulher pode ter um ciclo diferente de um mês e no outro. Então, é difícil você fazer uma periodização baseada nisso. O que você pode fazer é adaptar como se fosse qualquer outra intercorrência dentro do mesociclo, dentro da periodização. Então, se uma mulher vai viajar, por exemplo, ela está treinando e a aluna vai viajar. O que é que eu vou precisar fazer? Fazer uma adaptação. Ela ficou doente, vou precisar fazer uma adaptação ali no treino naquela semana. Se ela tiver naqueles dias e ela estiver se sentindo mais fraca, estiver sentindo dificuldade para ir treinar, pô, eu não tô conseguindo render tão bem nos treinos, o que a gente faz? Uma adaptação. Faz um microciclo ali mais recuperativo, mais regenerativo, um pouco mais tranquilo, reduz um pouco as cargas naquela fase. E na outra já volta. Se ela não sentir os sintomas, se ela conseguir treinar bem, por que eu vou mudar aquele microciclo só porque ela está na fase menstrual? Então, não precisa fazer uma periodização baseada no ciclo menstrual, mas você pode olhar para aquela mulher como um treinamento individualizado e ver o que é que precisa ajustar dentro do meso que você planejou. Se foi uma viagem, se foi o ciclo menstrual que pegou um pouco mais a TPM, ali você ajusta como se fosse uma gripe ou qualquer outra coisa. Deixa eu lhe fazer uma colocação, se você comenta sim ou não. É, eu, a minha vida toda,
eu trabalhei com natação. Eu entrei na natação em 73 e estou até hoje. Sim. E como técnico de natação, trabalhei na iniciação e também na parte competitiva. eh, Tem dois mitos para a gente quebrar aqui. Atenção, mulher que está nos ouvindo. É, Nenhuma mulher tem menstruação correndo dentro d'água com ou sem absorvente. O mais higiênico, aí eu vou falar pela experiência Sim. na natação. Não bote absorvente nenhum, desça na água, agora não pode sair e ficar ali fora esperando Isso, é. ela voltar a correr. No período competitivo, as mulheres caíam, saíam correndo, vamos dizer assim, s- se protegia, depois caía na água na outra prova, e tinham mulheres que competiam no período da menstruação com a mesma efetividade Sim. que ela fazia quando não estava no período No período, menstrual. exato. Inclusive, você falou, tem aquelas que sentem e tem aquelas que não Que não sentem. sentem, não faz Então, diferença tem gente nenhuma. que nenhuma diferença, Uhum. e também esse detalhe, eu vou nadar, eu vou sujar a piscina. Nunca, Não. nunca existiu isso. Então, se você quiser comentar um pouco, depois a gente passa para a segunda Sim. pergunta. É isso, não interfere. Algumas mulheres sentem mais do que outras, isso é muito individual. E você pode lidar ali com a circunstância daquele momento. Não precisa fazer uma periodização baseada naquilo ou não. No treino, a mulher precisa treinar até a falha. Então, antes da gente entrar nesse tema de falha, preciso explicar a Explique diferença isso. entre do que é a falha. Porque muitas vezes você vê as mulheres na academia ali, treinando, não sei o que lá, tá fazendo exercício, aí tá fazendo a cadeira extensora. Tá levantando, começou a queimar, ela não quer mais continuar, ela solta e fala, falhei. Você não falhou. A falha, essa falha que você disse que falhou, na verdade, ela é uma falha voluntária. Ardeu, queimou, incomodou e você quis parar. E você parou. A falha, quando ela é a falha momentânea, quando ela é a falha real, ela é o momento em que você tenta, já queimou, já doeu, já tá querendo parar há muito tempo, mas você tentou fazer a fase concêntrica, ou seja, a fase em que o músculo ele encurta, Uhum. na cadeira extensora, que seria o momento que você levanta a perna. Você tentou fazer o movimento e ele não completa. Você não consegue, por mais que você se esforce, mais você queira, mais ele não sobe, ele não completa. Então, falhou. Essa é a falha. E existe algumas repetições antes dessa falha, que são as repetições de reserva. São as repetições que antecedem a falha. Então, tendo isso conceituado, a gente consegue seguir para essa pergunta de se precisa treinar até a falha. Então, os estudos têm mostrado que se você fizer até a falha, você tem um excelente resultado para hipertrofia, porque você aumenta a tensão mecânica do músculo. Mas, se você não for até a falha, mas você deixar 2 a 3, uma média dessa, de repetições de reserva antes da falha, você tem um resultado muito parecido. Ou seja, você não precisa necessariamente treinar até a falha, porque quando você chega na falha mesmo, a fadiga, a exaustão Hum. sistêmica e periférica são maiores, então isso pode interferir ao longo das próximas séries que você for fazer. Então, você deixar 2, 3 repetições de reserva pode ser que signifique que você tenha um rendimento melhor nas séries seguintes. Mas tem um detalhe super importante. Como eu falei aqui, a maioria das mulheres elas não chegam até a falha. Elas param antes, para naquele momento do incômodo, quando tá Sei. doendo. Aí Uhum. ela para. Então, você só tem condições de dizer o que é 2, 3 repetições de reserva se em algum momento você já chegou até a falha. Tem alguma mulher que, vou explicar para você entender. Dois atletas competindo, quando chega perto da chegada, todos se for correndo com aquela cara de que vai morrer, mas tem sempre um que supera um Que pouquinho. suporta um pouco Isso, mais. pronto. Nessa falha, tem mulher que queima e continua? Então, as mulheres, por natureza delas, elas são mais resistentes. A gente tem uma tolerância maior a esse estímulo da resistência. Então, a gente, na verdade, é mal treinada. Você está mal condicionada a não acreditar no potencial da sua força. Então, muitas vezes, a gente para antes do que se você forçasse, tivesse o direcionamento certo, você conseguiria arrancar mais uns 5, 10 repetições do que você considera que é uma falha realmente, entendeu?
Então, dá sim. Dentro desse pensamento de, ai meu Deus, não aguento mais, parei. Oxi, você com o direcionamento certo, você puxando ali, ainda sai mais umas 5, 10 repetições a depender da mulher. E o professor do lado, Do lado ajuda muito, aham, presencial ajuda muito, porque a gente tem o visual e o estímulo verbal, mas no online, se você mandar as vídeos de execução, consegue orientar também, porque eu consigo no olho identificar, olha, não, aqui tinha mais, viu? Você parou, mas tinha tá mais. enrolando. Você tá enrolando, dá pra sair. Então tem isso. Aí é o seguinte, voltando, se você nunca chegou até a falha, não tem como você saber se você está a 2 ou 3 ou a 5 repetições de reserva. Você precisa já ter chegado à falha para saber. Então precisa realmente insistir. É aquele, você vai estar doendo, mas você insiste. É quando chega naquele momento em que você tenta fazer e não sobe. Não é porque cansou e separou. Você tentou, forçou e não foi. Uhum. Aí sim foi falha. E aí, dentro disso tem os iniciantes, as alunas iniciantes, não vão chegar na falha, né? Você não vai colocar um aluno iniciante para chegar até a falha. Isso já é um aluno considerando que ele já está num nível onde ele está tentando potencializar a hipertrofia dele. Uma aluna iniciante, ela não vai fazer um exercício com tanta atenção mecânica. A gente vai estar priorizando, em vez de falha, por exemplo, repertório motor. Ensinar a executar, fazer os exercícios com qualidade de execução, ter repertório desses exercícios, como fazer um agachamento, como fazer o afundo, como fazer o leg, como fazer uma boa puxada, mobilizar suas escápulas, estabilização, como contrair abdômen. Então, a iniciante não tem que estar focando em fazer falha, não fazer falha, ela precisa aprender a treinar. É uma coisa importante que você falou que eu vou colocar para você explicar para quem está nos ouvindo. Quando você quiser falar diretamente para a mulher, você vai usar aquela câmera, olha para Essa aqui? essa daqui, e vai olhar para a mulher e vai dizer no olho dela que ela vai Tá. estar olhando para você. Normalmente, uma pessoa que, independente de mulher ou homem, que vai começar um trabalho de musculação, quando ele é um pouquinho exigido, no outro dia eu já ouvi de terceiros, não consegui levantar, não consegui andar, tá doendo demais, dói na perna, dói nos braços. E aí você explicou uma coisa, será que eu entendi? Esse início mais moderado e vamos dizer assim, vai eximir a pessoa dessa dor intensa até ele se acostumar com a dor, ou seja, um trabalho progressivo sem tanta dor, ou com pouca dor, não sei como é que funciona, Sim. porque eu não trabalho especificamente com musculação, mas eu ouço isso de quem pratica. Como é que funciona esse começo mais leve, como você falou? A dor muscular tardia, que é essa dor pós-treino que a gente sente, ela é normal, se ela não atrapalha de você fazer suas funções do dia a dia. Sentar, levantar, Isso. principalmente que a gente muda o estímulo. Às vezes você, conforme você vai sendo treinado, você não sente mais tanta essa dor. Observe, muito mais no começo. Uhum. Só que mesmo que você seja treinado e você mude o estímulo, mude o ângulo, você vai sentir dor. Essa dor tardia. Então, não tá tão relacionado se você é iniciante ou não, mas em um estímulo novo, um estímulo diferente. Mas sim, existe formas de a gente atenuar isso. Se você prescreve um treino super intenso, por exemplo, coloca falha para um iniciante, no outro dia ele vai estar destruído e, inclusive, corre risco, né, de uma rabdomiólise. Você é uma pessoa que ela tá sedentária, ela é iniciante, ela não tem condições para o volume de séries ou de repetições que você colocou. Então, reduzir a quantidade de volume de séries, de repetição, de carga, priorizando isso, priorizando o aprender a treinar. Porque é diferente você olhar uma planilha de treino e ver agachamento 3 de 10, puxador 3 de 12. É diferente você ver isso aqui e ir lá e executar de qualquer jeito e você saber exatamente o que fazer, como executar e qual é a carga que você vai utilizar aqui. E, por exemplo, tem gente que faz assim, tá escrito lá, né? Vou fazer um agachamento, tá? 3 de 10 a 12. Aí a pessoa bota um peso, faz lá de 10 a 12, só que ela para em 12 porque tá escrito de 10 a 12, mas ela faria 20. Essa carga tá errada. Uhum. Então, ensinar a encontrar a carga para aquela zona de repetição que você prescreveu. Se tá de 10 a 12, aquilo ali significa uma zona de repetição que indica qual carga você vai usar. Ou seja,
o profissional da educação física é fundamental nessa prescrição, porque sozinho ninguém se treina, correto? Ninguém. E não só, porque você, por exemplo, os IAs agora, né? Vou pedir pro chat GPT. O chat GPT vai prescrever lá alguma coisa, tomara que não seja nada tão terrível assim, mas mesmo assim, mesmo que ele prescrevesse algo bom, tecnicamente falando assim, ele não te ensina a treinar. Correto. Você aprende a treinar com orientação. E eu consigo orientar tanto no presencial, mas principalmente também na consultoria. As pessoas ficam com medo, assim. Ai, meu Deus, será que online eu vou conseguir aprender a treinar? Ela fala tanto de aprender a É. treinar. E se eu for fazer online, eu vou conseguir? Vai. Porque você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa gravar os vídeos de execução, mandar, Isso. fazer a Aham. parte da orientação. Mas se você mandar, eu consigo visualizar, te corrigir e mandar as orientações certinhas para você conseguir progredir e aprender a treinar mesmo que longe. Muito bem. Nos treinos, quanto mais volume, melhor? Sim, porém depende. O volume ele é um pilar para hipertrofia, mas outro pilar importante é a tensão mecânica, como eu falei aqui. A tensão mecânica, ela depende do recrutamento de unidades motoras de alto limiar. O que é que isso significa? Traduzindo, são fibras tipo 2, são as fibras que elas são mais rápidas, mais fortes e menos resistentes. Então, para que você não precise, como antigamente achava que precisava, fadigar as tipo 1, que são as mais resistentes, mais fracas, e as mais resistentes, mais fracas, você achava que precisava fazer muitas repetições para fadigar as fibras mais lentas, para que você atingisse essas fibras do tipo 2, que são as fibras que têm maior potencial hipertrófico. Hoje em dia já se sabe que se você utiliza uma carga desafiadora, você já corta esse caminho. Você já vai e já exige direto essas fibras tipo 2, que são as fibras mais fortes e que têm maior potencial hipertrófico. Então, você precisa saber que não é só o volume que importa. Quanto mais volume, maior a hipertrofia. Mas também é Isso. necessário que tenha tensão mecânica suficiente. Esse volume de séries, ele só vai funcionar se a série tiver a tensão mecânica suficiente. Se ela for uma série que ela não exige do seu músculo que ele trabalhe, que ele faça força, que ele faça tensão mecânica suficiente, não vai ser uma série que vai promover essa hipertrofia que a gente imagina que o volume dê. Ou seja, em resumo, o volume ele tem sim uma relação com a hipertrofia. Quanto maior o volume, maior a hipertrofia, mas isso depende da qualidade dessas séries e essa quantidade de volumes ele tem um teto. Se você passa, depende do nível do aluno, então não tem por que eu passar um alto volume para um aluno iniciante. Você consegue aumentar esse volume conforme ele for progredindo, né, dentro dos níveis iniciante, intermediário e avançado. Então, esse teto, ele vai depender desse nível de iniciante, mas cada nível tem um teto, e você ultrapassando esse teto, por exemplo, para um avançado pode chegar aí a 30 séries por grupo muscular, é muito alto. E você passando esse teto, você, na verdade, prejudica a hipertrofia, porque você desgasta demais o seu músculo, ele não rende a quantidade de força e tensão mecânica que ele renderia se você fizesse uma quantidade de volume controlado, para que ele conseguisse manter o nível de carga, o nível de tensão mecânica dentro daquele trabalho daquela série. E ele começa a reduzir, tem uma queda do desenvolvimento dele no treino. Então, a fadiga, ela começa a se instalar da mesma forma que se você só faz séries de falha, ela vai começar, essa fadiga vai aumentar e o desempenho vai diminuir ao longo do treino, a mesma coisa acontece com o volume. Então, quanto mais volume, melhor, sim, porém depende da quantidade e da pessoa. Aí você consegue controlar. O que vai fazer a diferença da pessoa ter resultado ou não é você saber justamente equilibrar os dois pratos de nível de tensão mecânica que ela precisa fazer e o volume suficiente que ela precisa. E que esses dois juntos permitam que ela se recupere até a próxima sessão. Porque se ela não se recupera até a próxima sessão, o que teoricamente seria mais séries, maior a taxa de síntese proteica, começa a não acontecer. O balanço de síntese proteica começa a ficar negativo. Ou seja, o músculo ele não consegue fazer síntese proteica o suficiente para ele recuperar e ainda superar, e aí é o que gera hipertrofia. Ou seja,
repouso, descanso também faz parte do treinamento. Demais, demais. É muito fácil, meu pai sempre falou isso, e eu sempre gravei essa informação na minha cabeça, porque é a maior realidade do treinador. É muito mais fácil você prescrever o volume de série e intensidade do que a recuperação. A recuperação é muito mais difícil de você manipular, de você fazer a recuperação certa. Às vezes chega uma aluna, por exemplo, você que faz balé, mil atividades, corre, crossfit, não sei o quê, eu quero fazer tudo isso e ainda quero ficar malhadona, gostosona, então eu quero um volume forte, quero uma série forte pra musculação, e aí? Eu É, faço o que com isso? A mulher faz tudo, a mulher faz crossfit, a mulher corre, a mulher faz... Como é que a gente organiza essa recuperação? É isso que faz a diferença do treinador bom, bom, é o que sabe fazer a recuperação certa. maravilha. Bom, qual a frequência semanal ideal? Então, a frequência, ela vai depender do volume que for bem equalizado. Exemplo, a gente já tem os estudos, né, a literatura mostrando que se você fizer 20 séries semanais por grupo muscular em um dia, ou você fizer 10 séries por grupo muscular em um dia e 10 no outro, o resultado da hipertrofia é muito parecido. Ou seja, a frequência semanal, ela não importa diretamente, não tem uma frequência ideal. A ideal é a que você consegue fazer em um longo prazo, com constância. Então, a frequência ideal, para você falar, sendo uma resposta bem direta, a sua frequência ideal é a que você consegue fazer por mais tempo, a longo prazo, com constância. Porque se você tem o mesmo resultado fazendo 20 séries por grupo muscular em um dia, ou 10 em cada dia em 2 dias, a frequência não vai importar tanto. Para resultados da hipertrofia, mas para força, influencia. Quanto maior a frequência, melhor, porque você divide mais os grupos musculares e você consegue manejar melhor essa recuperação. E tem um detalhe, se você consegue fazer, quando a gente tem, né, essa possibilidade de maior divisão por semana, você consegue colocar menos exercícios por dia. Então, você não fadiga tanto aquele músculo e você consegue exigir mais da força dele, e ele tem uma adaptação neural, que é a adaptação de aprender a executar aquele exercício. Então, para força, impacta muito a frequência. Quanto maior a frequência, melhor por conta da distribuição. E é aquela velha história. Tudo que você faz muitas vezes, mais vezes que você faz, melhor você fica. Então, se você tem a possibilidade de treinar mais vezes, quanto mais dias você tiver disponíveis para me entregar, para eu fazer a divisão, melhor. Porque eu consigo dividir melhor e manejar essa recuperação que a gente tanto fala, que é importante, que faz total diferença na prescrição. Eu consigo manejar essa recuperação melhor, se você me dá mais possibilidades. Então, eu diria que a frequência, na verdade, ela é uma ferramenta que eu consigo organizar seu treino e que ele fique mais proveitoso para você. Você consiga usufruir mais dele. Mas se você tem a possibilidade de fazer só 2 vezes, 3 vezes na semana, também é possível ter resultado para hipertrofia, porque a gente já viu que se o volume é equalizado, os resultados são os mesmos. Essa pergunta é uma provocação para o treinamento feminino. Olha que as redes sociais estão cheias de informação e vamos à pergunta. Qual o melhor exercício para o glúteo? Então, as mulheres devem estar vendo aí, né, vários exercícios dados com milagrosos, step up, elevação pélvica, agachamento, búlgaro. E aí, qual é o melhor exercício realmente? Bom, falando tecnicamente, dentro desses exercícios, existe sim alguns estudos que mostram que eles têm mais ativação neuromuscular, mas a ativação neuromuscular, ela não necessariamente ela está associada com a hipertrofia. A hipertrofia ela vai depender do contexto que você se encontra. Então, se você precisa ativar mais o glúteo médio, se você precisa mais de exercícios que selecionem o glúteo médio, se você precisa se selecione mais poção inferior, superior. Então, dependendo da sua demanda, o treinamento individualizado, ele vai selecionar os exercícios que se encaixam melhor para você. Então, diferente do que a gente vê aí, as blogueiras falando que esse exercício mudou meu glúteo, esse exercício aqui empinou meu glúteo, esse exercício é milagroso. Não existe um exercício milagroso que vai mudar o seu glúteo, que vai transformar seu glúteo. O que existe é uma seleção de exercício específico para o que você precisa, que vai fazer a diferença no seu glúteo, que você vai ficar com o glúteo empinado, seja lá qual seja a sua vontade de mudar essa região. Entre a blogueira e o profissional de educação física, essa questão vira e mexe é levantada. Qual é o cuidado que tem que ter dessas informações que estão saindo aí e as pessoas seguem às vezes de olho fechado?
É isso, é uma linha muito tênue entre você querer informar, fazer um conteúdo divertido e você espalhar desinformação por aí. Então, se você vai fazer um vídeo mostrando o seu treino e tudo mais, você fala que você tem um personal e tal que fez seu treino e tudo mais, mas quando você vai divulgar uma informação, se for, por exemplo, seu melhor exercício para glúteo, não tem como você dizer isso, porque você não sabe, você não pesquisou, você não estudou para isso. Então, não é o seu lugar. O que você pode fazer é você consultar um profissional da área e perguntar, pô, o que você acha disso aqui? Realmente é real e tal? Ou a maneira que você traz também. Como você produz aquele conteúdo. Você não é proibido de produzir um conteúdo, mas dizer, olha, isso aqui foi o que funcionou pra mim. Eu tenho um acompanhamento, sabe? Tem uma pessoa que está por trás disso. E não ficar dizendo que o que funcionou pra você vai funcionar pra todo mundo, porque não é assim. Aproveitando esse momento, quem quer seguir você nas redes sociais? @Bruna com 2 As, .Afonso com 2 Fs. No Instagram. Muito bem, ali você está explicando, falando Eu trago alguns e conteúdos isso, informativos. E lá também na minha bio tem um link que consegue conversar comigo pra gente fazer a consultoria. pronto. Ai, que eu Então vou é, adorar é atender isso aí, vocês. vamos dar consultoria a essa turma. O que é melhor, abdominal convencional ou Os hipopressivos. hipopressivo para diástase? Vamos explicar o que é isso e dizer o que é melhor. Bom, a diástase é o afastamento da linha alba, né? Que pode acontecer ali depois de uma gravidez ou a dilatação mesmo da parede abdominal. E o abdominal convencional, abdômen reto, enfim, outros abdominais foram, assim, condenados até a morte. Que não pode fazer para quem tem de jeito nenhum. Então chega a aluna pós-parto, desesperada. Meu Deus, eu não sei que abdômen eu vou fazer para fechar a diástase. Eu quero fechar a diástase, e aí, qual abdômen que eu faço? Não, eu sei que não pode de jeito nenhum fazer esse. Calma, vamos lá. Que os estudos comparando, não existe um exercício comparando o outro. Então, não dá para dizer qual é o melhor, se é o abdômen convencional ou se é o abdômen hipopressivo. Os estudos, eles estão mostrando que o abdômen convencional, os abdominais convencionais, o abdômen hipopressivo. O que é abdômen hipopressivo? São os abdominais que a gente faz com as manobras respiratórias. Então, o vácuo, por exemplo, que eles fortalecem a parte da cavidade abdominal. São aqueles abdominais internos. E o convencional é o abdômen reto, abdômen infra, os abdômenes comuns, prancha e tal. Os estudos estão dizendo que os abdominais convencionais, eles não fecham diástase, não diminui esse distanciamento, certo? E a melhora dessa diástase, ela acontece com esse abdominal convencional ou não, ela vai fechar. Usar ele ou não demonstra nesses estudos que ele auxiliou significativamente. Pode ter uma ajuda ali, mas não é significativa de você dizer, faz esse abdômen que vai melhorar a diástase. E da mesma forma, os estudos com hipopressivo também. Então, eles não demonstraram diferença significativa para dizer que com os abdominais hipopressivos, você vai ter uma diminuição da diástase. A diástase ela vai diminuir com os seus abdominais. Quando for para diminuir. Quando não diminuir, você vai ter que fazer a cirurgia. Mas existe uma diferença grande fazendo qualquer um dos dois, que é a devolução da capacidade funcional. Então, eles melhoram a funcionalidade do abdômen. Então, ele volta a contrair esse abdômen. Ele tem, essas mulheres que voltam a treinar abdominal, elas têm uma autopercepção de melhora, que não necessariamente reduziu realmente aquela linha alba, mas tem uma percepção de melhora da região e diminui muito as queixas da região pélvica. Então, tem muitas queixas pós-parto, ou enfim, quem tá com diástase sente esse incômodo. E treinar abdominal, seja convencional, seja hipopressivo, melhora essa condição, devolve funcionalidade para o abdômen. Mas não existe um abdômen que ele vai fechar a sua diástase, como chegam as mulheres desesperadas. Calma, o abdômen ele vai voltar à normalidade. Treine para ele voltar à sua funcionalidade. Você tem uma rotina normal e tudo mais, que você vai voltar com sua barriga normal. O que não voltar é cirúrgico. É cirúrgico. O exercício cardio deve ser feito antes ou depois do treino? Isso vai depender muito do seu objetivo. Se você treina, por exemplo, para corrida, você é uma corredora. Eu vou te dizer para você treinar, para você fazer musculação antes? Não, porque você vai chegar no seu treino de corrida já com seu glicogênio muscular ali depletado. Da mesma forma, se seu objetivo é ganho de massa muscular, você está treinando musculação e você quer focar nessa parte de ganho de massa muscular, o ideal é que você faça depois.
pelo mesmo motivo. Porque se você Explica para a começa... turma o que é um exercício cardio, para poder a gente Então, entender cardio é melhor. aquele exercício que ele tem predominância na aeróbia, certo? Mas ele pode ter uma predominância anaeróbia também. O cardio é porque, enfim, as nossas nomenclaturas elas se confundem, né? Se ele é aeróbio, se ele é cardio, se ele é anaeróbio. Então é o seguinte, o cardio, em resumo, ele é aquele treino que ele vai treinar a sua capacidade cardiorrespiratória. Então ele melhora sua biogênese mitocondrial, ele melhora sua sensibilidade à insulina, ele melhora seu condicionamento. Então ele tem uma responsabilidade de melhora do seu metabolismo. A Ele tem, natação e a corrida. são cardio. São, São cardio. Agora, como esse cardio é feito é que muda. Ele é isso. pela via aeróbia, Uhum. ele é pela via anaeróbia. Então, depende do estímulo do treino. Então, se ele for um treino contínuo, ele vai ser um treino aeróbio. Ele tem a oscilação de intensidade alta, um HIIT, anaeróbio. Então, vai depender de como esse cardio é feito. Mas o cardio em si engloba todas essas duas coisas. Foi meio que um facilitador, uma nomenclatura facilitadora, para entender que as duas coisas estão inseridas no mesmo propósito, que é Correto. melhorar o seu metabolismo. Dessa forma, aumentando a biogênese mitocondrial, melhora a sensibilidade à insulina, a absorção de nutrientes. Então, o cardio, ele não tem só essa perspectiva de gasto calórico para quem quer emagrecer. Então, as pessoas falam, vou fazer meu cardio, não posso pular meu cardio, porque senão não vou emagrecer. Não é isso. O cardio, ele tem, sim, uma ajuda significativa para o aumento do gasto calórico e, por consequência, ajuda no emagrecimento, mas ele tem uma responsabilidade muito maior, envolvendo saúde, envolvendo desempenho, por conta dessas características que eu falei. Mas qual é o momento de fazer ele? Você pergunta assim para você mesma. Qual é a minha prioridade? Sua prioridade é o treinamento de musculação? Faz ele depois. Sua prioridade é correr? Você vai correr primeiro. E aí, você já tem a resposta. Por quê? Por que isso? Por que que tem que ter essa ordem? Porque quando você começa a atividade, você tá com sua reserva de glicogênio toda armazenada dentro do músculo. O que você comeu anteriormente daquela atividade, não exatamente a refeição anterior, mas o que você vem comendo, se torna o glicogênio armazenado no seu músculo, que é o que você vai utilizar na atividade. Se você... A que você começar é a que você vai gastar. Se você deixa para fazer a mais importante depois de você já ter gastado com alguma atividade, o que vai acontecer é que você vai chegar cansado, você não vai conseguir desempenhar todo o potencial que você tem naquela atividade. Então, comece pelo que você tem de prioridade. O que é treino híbrido e ele é melhor para emagrecer? Treino híbrido é um treino novo. Não, mentira. Treino híbrido, ele é uma nova nomenclatura que deram para o treino em circuito. Simples assim. Treino híbrido, as pessoas têm feito da seguinte forma. Ela coloca em blocos, exercícios em blocos, e eles se alternam entre si. Ao final desse bloco, faz uma atividade no ergômetro, que é ergômetro, esteira, bike, enfim. Vai fazer uma atividade cardio, né? Para aumentar o gasto calórico. Então, é um treino que ele compete as duas coisas ao mesmo tempo que a gente conversou antes. Faz o que antes? Cardio e musculação. Ele vai competir, vai contemplar as duas coisas no mesmo treino. Então, isso é o treino híbrido, certo? E é a mesma coisa que o que antes a gente chamava de treino em circuito. Agora, se ele é melhor para emagrecer ou não, vai depender, porque é o seguinte, o que é que diz se você emagrece ou não? São as adaptações fisiológicas do seu corpo, se você está em déficit calórico. Então, não vai dizer qual é o modelo, qual é o método de treino que vai emagrecer, mas sim o contexto que você está inserido. O treino híbrido, ele é uma boa alternativa, uma excelente alternativa para quem? Para quem tem pouco tempo, então ele consegue contemplar as duas coisas no mesmo, dentro do espaço de tempo. Então, 1 hora, 50 minutos, você consegue fazer um treino de musculação e cardio junto, né? Que é o que a gente conversou. Para um aluno que tá desmotivado da musculação, tá de saco cheio de fazer o mesmo tipo de treino há anos e quer uma coisa diferente, funciona bem. Funciona bem para um aluno iniciante, iniciante, super iniciante não, mas aquele que tá assim, precisando utilizar as duas coisas e ele não se preocupa tanto com quantidade de carga que ele vai carregar. Então, assim, vai depender da pessoa. É uma boa opção, uma excelente alternativa, ajuda sim no emagrecimento. Tem todas as adaptações fisiológicas, mas ele não é um treino milagroso com um novo método mirabolante que vai te emagrecer mais, entendeu? Ele é só um treino, uma forma de você fazer um treino que vai dar resultado. Eu, particularmente, gosto mais de você fazer a musculação bem feita, com todas essas características que a gente conversou, de
falha muscular, tensão mecânica, volume adequado, frequência adequada, com cardio no momento certo, que você consegue fazer um cardio mais longo. Então, eu gosto mais dessa opção, você consegue usufruir melhor das duas coisas, tanto da parte muscular como da parte cardio. Mas juntar as duas coisas funciona também, só vai depender de qual é o seu objetivo mesmo ali dentro do processo, mas é bom também. Só não é o milagroso. Qual o conselho você daria para uma mulher que está começando a treinar? Ai, gente. Então, é que eu conversei De mulher para mulher. de mulher para mulher. Foi que eu conversei na primeira pergunta, né, falando sobre mim. Para mim é muito fácil falar que você precisa treinar, que você tem que ter constância, que isso, que aquilo, porque eu sempre estive inserida nesse contexto. Então, para mim é muito fácil, mas uma coisa eu observei, um padrão que eu tenho, que me ajudou muito, e eu quero passar isso para você, eu tento passar isso para as minhas alunas, que é o nível de seriedade que eu levo os treinos. Eu penso no treino como um trabalho, até porque é meu trabalho. E eu sei que a grande maioria das pessoas leva o trabalho, uma reunião de trabalho, com uma prioridade máxima. Então, quando você pensar, você quer ter constância, primeiro, você quer ter resultado, você precisa de constância. Você quer ter constância, você precisa de assiduidade. Quer ter assiduidade, você vai pensar da seguinte forma. Eu vou pensar nos treinos como se fosse uma reunião de trabalho. Você não vai desmarcar porque você tá com preguiça. Você não vai deixar de ir pro seu trabalho e você tá com preguiça. Você vai deixar de ir pro trabalho porque sua amiga chamou pra você ir passear ali no parque. Então, você levando o nível do seu treino ao nível de seriedade que você tem de reunião de trabalho, você vai ter mais assiduidade. E você vai fazer isso tantas e tantas e tantas vezes, ao ponto que isso se torne um hábito tão automático que ele vai virar como você escovar um dente. Então, você vai sair de uma reunião de trabalho para escovar um dente. Levando assim. No começo, quando é difícil, quando é algo que você demanda trabalho mental, físico, você vai pensar dessa forma. É tão sério quanto a reunião de trabalho. E você vai repetir isso, repetir isso, repetir isso. Você vai ver que ao longo prazo, você vai fazer tanto isso que vai se tornar um hábito comum, como escovar um dente. Então, faça isso, tenha constância, que você vai ter seu resultado. E eu vou ficar imensamente feliz se eu puder fazer parte desse processo, deixar esse processo mais leve, porque treinar pode sim ser divertido, treinar pode sim ser algo prazeroso na sua rotina, você só precisa encontrar como fazer isso, aprender a treinar. Muitas vezes você não tem prazer porque você não sabe como fazer. Tudo que a gente não sabe, ou tudo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, é muito difícil. É mais árduo, é mais pesado, você pena pra ir. Quando você aprende, quando você tem alguém que te guia, que te direciona, o caminho é por aqui, vai por aqui que é mais fácil, você se sente mais confortável, mais tranquila pra ir. Então, eu vou amar te oferecer esse caminho mais fácil. Que você vou te mostrar o caminho, não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai encurtar o processo, porque você tá indo para a direção certa, porque se você pega o caminho, vira para direita, vira para esquerda e sobe ladeira e desce, ele fica muito mais demorado. Então eu vou amar te ajudar nesse processo e transformar a sua vida, porque o treino ele é capaz sim de transformar a vida de uma pessoa, principalmente das mulheres, porque a gente se subestima muito, subestima a nossa força, subestima a nossa capacidade, quer abraçar o mundo, quer ser boa em tudo. E esquece da gente, de cuidar da gente. Então, quando você pensar no treino, não pense só como aquela atividade que você tem que cumprir como saco, mas também como algo que você tá fazendo pra você. Toda mudança gera desconforto, você acabou de Com falar. Então, certeza. para você sair daquele estado de sedentarismo para começar a fazer atividade física, a tendência é assim: ah, não, eu vou ficar mais cansado, eu vou ficar mais cansada. Quando na realidade, quanto É. mais seu corpo estiver preparado, a Oxi! sua resposta ao trabalho é, enfim, Muitos. No começo você enfim, pode até sentir essa coisa, porque tudo que você começa, né, é mais difícil, mas você vai ver que a longo prazo, e não é um longo prazo super longo, não. Tipo assim, 2 semanas você treinando direitinho, você vai sentir que seu sono melhora, sua disposição melhora. Tudo melhora. tudo Tudo melhorando e melhora. depois Até mesmo, por exemplo, meu namorado estuda pra concurso. E por muito tempo, ele falava: eu não vou treinar porque eu não tenho tempo, eu preciso focar nos estudos. E eu falava: meu amor, escute sua mulher. Tô dizendo a você
você precisa separar um horário do treino, porque sua mente vai funcionar muito melhor. Muito melhor. Isso Até, já está até a provado. capacidade, comprovada, até a conexão sináptica ela é mais efetiva, sua memória vai melhorar, tudo vai melhorar. E ele teimava. Aí é aquela coisa, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Quando ele ouviu a mentora do curso que ele faz pra passar no concurso falando, tem que fazer atividade física, né? Que o diabo começou a fazer, aí faz 4 vezes na semana. Ele falou, pô, velho, é mesmo, mudou muito. Eu falo, exato, mudou. Eu tô dizendo a você que muda e muda Teimoso. mesmo, gente, muda mesmo. Olha, o exercício, ele muda como você se sente. Eu não treino só por causa de... Como é o nome dele? É Tito. Ô, Tito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu Que é filho. isso, rapaz? Mas agora ele tá focado. Presta atenção na mulher, rapaz. Agora ele tá focadíssimo. E os amigos passam e falam, pô, Tito, você tá malhado. Eu falo, Viu aí? tá vendo que dá resultado? Tira o olho dele. Tira o olho, tira o olho. Mas dá muito resultado, gente. A diferença é muito grande. Eu não treino só porque eu quero ter um corpo melhor. Claro, isso faz muita diferença, me motiva. Mas principalmente porque quando eu não treino um dia, não é que meu corpo vai mudar por isso, mas eu sinto os efeitos. Eu sinto que eu não botei pra fora toda a energia, toda a ansiedade, todo o ódio naquele peso ali. Só quem gosta de pegar peso sabe o que é essa sensação. De você pegar uma barra de ferro e puxar. Ai, gente, isso é bom demais. Eu desejo a todo mundo, desejo a todas as mulheres que saibam o que é essa sensação. De você pegar a barra assim e falar, gente, que maravilha. Botei pra fora tudo aqui. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast e vou pedir a Bruna Afonso que faça as suas considerações finais. Então, minha consideração final para vocês que estão aí escutando é que algo que, sei lá, de 100% que eu falei aqui, pelo menos 10 fique na sua cabeça. E que martele aí, e que você hoje, ou essa semana, decida falar assim, eu acho que isso é pra mim, sim. Treinar é pra mim. Tem gente que pensa assim, treinar não é pra mim, não, eu não gosto, não. Eu não consigo me ver na academia, eu nunca entrei na academia, eu tô acima do peso, todo mundo vai olhar pra mim. Não sei o que, eu não vou fazer acompanhamento porque eu não quero gravar, tenho vergonha. Sabe aquela coisa que você fica se preocupando muito com o que o outro vai pensar? Faça por você, as coisas que você fizer, faça por você. Tá todo mundo muito ocupado na própria vida pra ficar preocupado com o que você tá fazendo ou deixando de fazer. Então, faça as coisas por você. Faça seu treino por você. Vai se cuidar por você. E isso não é só de treino, isso é de tudo, da vida, da nossa vida. A gente precisa nos priorizar. Então, cuidar da sua alimentação é um autocuidado. Você ir treinar é um autocuidado. Você se acordar de manhã, se arrumar, se ver bonita, sentir orgulho de quem você é, isso é autocuidado. Então, que eu vejo muito, que eu tenho conversado aqui com vocês, é que as mulheres, elas esquecem de se priorizar. Então, coloque o seu treino como prioridade, coloque um momento pra você como prioridade, corte seus frutinhos, coma seus frutinhos, beba água, entendeu? Coma proteína. Então, carboidrato também, tá, gente? Não precisa ter pavor do carboidrato, não. Mas se alimente bem e leve a vida com leveza, seja feliz. E o que você precisar em relação a treino, dicas de alimentação saudável. Diga de novo. Vai Tudo. procurar você. Como é que vai lhe achar? Vai no Instagram, tá lá, @Bruna com 2 As, .Afonso com 2 Fs. Pode procurar lá, mandar mensagem pra mim, que eu vou amar te responder. Gente, tipo assim, eu gosto de que minhas alunas virem, tipo, minhas amigas. A gente conversa, tipo, bestas, assim, entendeu? Então, porque fica algo mais leve, né? Aquela coisa tão formal, assim, minha professora. Não, eu sou sua amiga, eu quero pegar na sua mão. Se eu puder levar você até o altar e falar assim, bora, mulher, pega esse diabo, levanta aí. Eu vou estar fazendo, entendeu? Então, vai ser assim. Que Sempre maravilha. que quiserem, só mandar mensagem. E o Afonso que ela está falando é com 2 letras F de Falcão. Afonso, AFF, Afonso. Marcela Afonso e Fátima Afonso. Muito orgulho pela sua Bruninha, viu? Muito orgulho. Gostei de ver os nossos agradecimentos a Bruna Afonso. Eu que agradeço. Tudo de bom. Adorei.